abriram Isaías, dei tempo suficiente. Quem não achou Isaías até agora, desiste. Olha para o texto lá de novo. Vou ler só um versículo, tá? Que diz assim: veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama, e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor, para ele gerar o caos. Posso repetir? Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor, para gerar o caos. Amém? Feche seus olhos só mais um instante, só mais um instante. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra, pelo teu Espírito. Eu sei que eu sou um vaso rachado, um vaso de barro, como qualquer um outro que aqui está. Mas o Senhor me deu o privilégio, juntamente com Ele, a responsabilidade de levar uma palavra que não simplesmente eu sorteei na tua palavra, mas uma palavra que o Senhor comunicou ao meu coração, e que é isto que a tua igreja precisa ouvir. Por conta disso, nós temos absoluta certeza, Pai, que o Senhor falará neste lugar, e somente o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos aqui são, não vou dizer escravos, mas gostam de assistir filmes, né? Quem gosta de assistir filme aqui? Quem gosta de assistir série? Série é um negócio que às vezes até vicia, né? Aquele negócio, a hora que para, você fala, poxa, eu vou ver só o próximo episódio, porque para um lugar, aí você chega, não, aqui não posso parar, o que vai acontecer? Aí você vai. Eu sei porque uma vez, eu e a pastora estava assistindo uma série chamada N, e ela colocou, vamos assistir, vamos. Aí assisti, passou o primeiro, é cedo ainda, vamos ver o próximo, é até interessante o que aconteceu. E ver o próximo, meu amigo, quando foi ver, já era quase madrugada. Eu falei, não, isso chega a ser pecado, eu não gasto todo esse tempo lendo a Bíblia, 2, 3 horas lendo a Bíblia, vou passar 2, não, para, desliga isso aí, amanhã a gente continua. Mas independente de série, eu gosto de assistir filmes, gosto dos mais diversos filmes. Mas por esses dias, eu estava no meu quarto, por alguma razão eu desci, minha esposa já tinha ido dormir, eu também tinha ido, mas por alguma razão eu desci, não sei se eu fui tomar um remédio, tomar um copo de leite, eu só sei que eu parei na sala, liguei a TV e caiu num canal, que eu não sei até hoje que canal que era. Minha esposa até perguntou, pô, se você soubesse o canal que passou o filme, a gente poderia, porque às vezes eles acabam reprisando. Eu liguei o filme já tinha começado, mas o filme começou a me interessar. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de assistir esse filme. O filme chama-se Depois daquela Montanha. Alguém já assistiu aqui? Você levantou baixinho porque foi uma montanha baixa ou uma montanha alta? Só um pedaço. Então só foi a primeira montanha, né? Mas é depois daquela montanha, então você assistiu só um pedaço. Pois é, eu também assisti. Eu assisti quase 95% do filme, porque quando eu comecei a assistir, já tinha começado. Mas eu achei tão interessante o filme, nada de novo, mas eu achei interessante e comecei a assistir. Eu até comentei com a minha esposa no outro dia. O filme é mais ou menos assim. Existem dois, um ator e uma atriz, que são os protagonistas, né? Para aqueles que são fãs, como Pedro, dos Velozes e Furiosos, um dos atores que acabou trabalhando dos Velozes e Furiosos foi esse ator, ele chama Idris Elba. Ele é um negro, tipão, um cara de boa postura. E a protagonista, o nome dela acho que é Kate Winslet, é aquela que fez o Titanic, aquela loira do Titanic. Protagonistas são os dois. Mas eu peguei o filme assim, os dois estavam em meio às montanhas, havia sofrido uma queda do avião, que eles tinham afretado um avião, porque quando eles chegaram no aeroporto, o voo deles havia sido cancelado. Ele é um cirurgião e ela é uma jornalista. Ela estava indo para o casamento dela e ele estava indo para fazer uma cirurgia num garoto de 12 anos, que estava entre a vida e a morte. Bom, o voo foi cancelado e o cirurgião tentou explicar que ele não podia faltar, estava colocando em risco a vida de um garoto.
mas infelizmente a informação que eles tinham, por causa da mudança do tempo, eles tinham cancelado todos os voos. Quando ela escutou a conversa do cirurgião, sabendo que ele ia para o mesmo lugar, e ela também não podia perder a oportunidade, porque ela estava indo para o casamento dela, ela falou assim: eu tive uma ideia, assim, vamos fazer o seguinte, vamos fretar um avião, a gente freta esse avião, você vai para o seu canto, eu vou para o meu canto também, eu me caso, você faz a cirurgia, somos felizes para sempre. Ele topou, foi lá, conversou lá, fretaram o avião, só que o piloto não deixou marcado o plano de voo. Foi um negócio muito rápido, negociaram ali uma graninha aqui, uma graninha, entraram no avião. Bom, para resumir a história, eles não chegaram acho que nem na metade do caminho, o avião sofreu uma pane e eles caíram em meio às montanhas, cheio de geleiras. E aí começa então a saga. Por quê? Porque o piloto do avião morre. Eu até agora não sei de onde surgiu o cachorro estava lá no meio. Mas como não assisti do início, eu não sei a hora que surgiu o cachorro. Mas o piloto morre, só fica o cirurgião, que sofre algumas escoriações. Já a moça não sofre algumas escoriações, mas ele, por ser médico, ele trata dela até ela se recuperar. Ela fica com a perna ferida, mas vai cuidando dela. E aí então começa a saga. Só que é o seguinte, quando ela lembra que o piloto não fez o plano de voo, não deixou marcado para onde eles iam, falou assim: bom, o resgate não virá. Mas o que aconteceu? O cirurgião achava que eles tinham que ficar ali até o socorro chegar. E a mulher que estava com a perna fraturada dizia assim: não, a gente tem que sair. Mas ele falava: sair para onde? Para onde que nós vamos? Olhava para um lado, era montanha, olhava para o lado, montanha cheia de gelo, para o outro lado, montanha cheia de gelo. Mas de tanto ela pegar no pé, de tanto pegar no pé, ele sai um pouco, mas aí ele quase morre, vai cair no despenhadeiro, ele volta, não tem jeito. No final do filme, eles conseguem salvar, conseguem preservar as suas vidas, mas quando ele chega dentro do quarto dela, ela está ali junto com aquele com quem ela ia casar, e ela fala assim: ó, amor, esse aqui foi o rapaz que salvou a minha vida. E ele diz para ela assim: não, quem salvou minha vida fui eu. Quem salvou a minha vida foi você. Ela falou: não, quem salvou a minha vida foi você. E ele: não, quem salvou a minha vida foi você. E ficou naquilo. E eu falei assim: afinal de contas, quem salvou a vida de quem? E na realidade eu fiquei perguntando para mim. E eu confesso para você que esse filme foi tão inspirador, que tanto é que eu estou fazendo a abertura dessa mensagem, e é claro que eu vou usar a palavra de Deus, como já usei na abertura aqui, que isso me levou a pensar: quem salvou a vida de quem? E eu vou falar para você por que na realidade eu cheguei a essa conclusão. Por ele ficaria esperando o socorro que talvez nunca apareceria naquele lugar. Por ela, mesmo com a perna machucada, ela não tinha condições físicas de sair, mas ela resolveu sair dali. E quando ele acordou para procurar ela já tinha saído. Aí ele fica nervoso com aquilo. Ele fala: bom, ele tinha duas opções: ou ele ficava, esperava o socorro, ou ele ia atrás da mulher. Ele decidiu ir atrás da mulher, ou porque ele não quis ficar sozinho, ou porque na realidade ele achou que era uma oportunidade e ele foi embora. E eu comecei a pensar sobre isso, que eles estavam vivendo um caos. Imagine você, eu sei que é aterrorizante pensar nisso, mas imagine você sofrendo a queda de um avião. Você não morreu, você está vivo, mas você olha para um lado, só tem montanha, você só olha para o outro, só tem montanha, coberto de neve, um frio, que uma blusinha que é aquela do Rafael não dá nem para o cheiro. Se você colocar um casaco por cima também não resolve. O que você faria? Você ficaria esperando socorro, ou você sairia tentando buscar socorro? O que você faria, amor? Eu conhecendo minha esposa do jeito que ela ia sair. Ela ia sair, ia ficar nem com a perna mancada, com salto, sem salto, mas ela falou: eu não vou ficar aqui eu vou morrer. Então é melhor morrer tentando do que morrer ficar parado. Estou certo ou errado? É isso que ela ia fazer. Eu talvez seria um pouco do cirurgião, mas sabendo que ela ia sair, eu ia atrás dela. Amor, não vou deixar você sozinho não. O negócio é o seguinte: isso não é papel de cavaleiro. Vou atrás de você, vou cuidar de você. Mas o que eu queria falar hoje à noite aqui com você? Tendo como inspiração, obviamente, esse filme que eu assisti, o que você faz diante do caos? O que é o caos? O caos é uma situação avassaladora. É algo que você olha e fala assim: não tem jeito. É algo que você, quando se depara com ele, você fala assim: o que eu vou fazer? Ou o que nós vamos fazer diante do caos? Talvez você diga assim: pastor, eu nunca vivi uma situação como essa, estar em meio ao caos.
Veja bem, meus irmãos, não estou aqui querendo dramatizar, mas no início da pandemia, nós vivemos quase que um caos. As pessoas ficaram desesperadas. As pessoas ficaram com medo da morte, e com razão. As pessoas precisavam sair para buscar o alimento, mas tinham medo de sair. As pessoas tomavam as medidas de segurança, mas mesmo assim elas ficavam receosas. É claro que existem caos ainda muito mais superiores, piores do que esse que nós enfrentamos no início da pandemia. Mas o que você faria em meio ao caos? Porque o caos é uma situação que a gente mesmo às vezes não consegue resolver. A gente não consegue encontrar uma saída. E muitas vezes o desespero por causa do caos começa a tomar conta do nosso coração de tal forma que às vezes a gente morre em meio ao caos sem fazer nada. Eu fiquei pensando nesse filme, talvez se tivesse apenas sobrevivido o cirurgião, talvez era uma questão de tempo, ele ia morrer, ele ia ficar ali. Só que é interessante, se você assistir o filme, tiver a oportunidade, assista, que mesmo ela saindo, e foi bom ela ter saído, só que não chegou nem num terço do caminho, ela já não tinha mais força para caminhar, ela estava com a perna ferida. E se não fosse o cirurgião que não queria ter saído, tivesse acompanhado ela teria morrido também. Um acabou ajudando o outro. Eu quero falar um pouquinho hoje. Eu acredito, mesmo que tenha sido através de um filme que eu tenha assistido, mas eu acredito que Deus pode nos ensinar por meio da sua palavra, de algumas, talvez, de algumas atitudes, de alguma postura que a gente precisa assumir quando a gente enfrentar o caos. Veja, meus irmãos, independente de como cada um de nós cremos, nós sabemos que um dia Cristo virá buscar a sua igreja. Há aqueles que acreditam que o arrebatamento da igreja acontecerá antes de chegar à tribulação. Eu particularmente não estou convicto disso ainda. Independente daquilo que cada um crê aqui, e eu respeito o posicionamento de cada um. Mas ainda não estou convicto de que a igreja será retirada, arrebatada, antes que venha a grande tribulação. E a grande tribulação será o caos. Onde pessoas, se quiserem negociar, quiserem comprar, terão que receber uma marca. Só que para receber essa marca terão que negar a sua fé. E eu não sei quantos de nós estamos preparados, se a igreja não for arrebatada antes da tribulação, eu não sei quantos de nós que aqui estamos preparados para viver esse caos. Eu diria que hoje a igreja da atualidade, e quando eu digo a igreja da atualidade, eu estou me incluindo nela. Eu não sei se a igreja da atualidade está preparada hoje, se de fato o arrebatamento não acontecer antes da vinda de Cristo, ou melhor dizendo, se nós não formos arrebatados, Cristo vier, mas só depois do momento da tribulação, ou depois da tribulação para aqueles que são pós-tribulacionistas, eu não tenho certeza de que a igreja, no formato que ela se encontra hoje, e eu não estou dizendo o total, mas eu diria 90% da igreja, eu não sei se a igreja estaria preparada para viver esse caos chamado tribulação, ou melhor dizendo, a grande tribulação. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo algumas pessoas negando a fé, mesmo sem viver o quê? A tribulação. Muitas pessoas desistindo da caminhada. Eu não sei, meus irmãos, na minha época, estou querendo ser saudosista agora, mas na minha época as pessoas se convertiam, elas ficavam, não é a palavra adequada, mas para que a gente possa entender, elas ficavam apaixonadas por Cristo e pelo Evangelho. A vida dela se resumia em falar de Deus, em vir à igreja, em jejuar, em orar, em ganhar almas para Cristo. A vida das pessoas era isso. Elas não pensavam em outra coisa. E hoje a gente vê algumas pessoas que parecem que se convertem, mas já se convertem fracas, já estão caindo. E eu fico pensando, será que se hoje viesse uma perseguição mesmo à igreja, como nós temos visto a igreja do Senhor Jesus Cristo ser perseguidas em determinados países, onde pastores estão morrendo, missionários estão morrendo, e antes de morrer eles estão sendo torturados, porque o gostoso da perseguição para aquele que persegue, não é só tirar a vida,
mas é torturar a vida daquela pessoa, tentando levá-la até negar a sua fé. E muitos não negam a sua fé. Eu não sei se faz, acho que 2 anos, nós passamos um vídeo aqui de cristãos que foram jogados numa vala. Nós passamos um vídeo aqui. Foi jogado gravetos, vários pedaços de madeira, foi ateado fogo, eles não podiam sair, eles estavam sendo queimados vivos, mas não negavam a sua fé. E eu não tenho certeza de que hoje a igreja do Senhor estaria disposta a enfrentar isso. Isso seria um caos. Então eu queria falar um pouquinho sobre o que eu e você precisamos fazer quando chegar o caos, independente de ser a grande tribulação ou não ser a grande tribulação. Porque às vezes nós vivemos um momento na nossa vida que às vezes nós dizemos a nós mesmos: a minha vida está um caos. Diante do caos, tenha iniciativa, faça alguma coisa. Quando chegou no final do filme, irmão Mauri, e eu percebi que um começou a empurrar para o outro: quem salvou a minha vida foi você. E ela dizia: não, quem salvou a minha vida foi você. E o cirurgião olhava para ela: não, quem salvou a minha vida foi você. E um foi falando para o outro, talvez até como forma de agradecimento. E eu fiquei perguntando: por que tudo isso aconteceu? É claro que envolveram as duas pessoas, mas tudo isso começou a acontecer, William, porque aquela mulher teve uma iniciativa. Porque para o cirurgião, inclusive ela pergunta para ele, mesmo depois da caminhada: o que você acha? O que seu instinto diz de médico? Você acha que a gente vai vencer, a gente vai sobreviver ou a gente vai morrer? E ele olha no fundo dos olhos dela e diz assim: é uma questão de tempo, mas nós vamos morrer. E ela não aceita aquilo. Depois, no decorrer do filme, você começa a perceber que ele vai ficando entusiasmado. Em alguns momentos ela desiste, mas tudo começou porque ela teve uma iniciativa. Meus irmãos, eu e você, se uma hora ou outra tivermos que enfrentar o caos, não é porque estamos vivendo o caos que nós vamos paralisar, que nós vamos estar em estado de inércia, nós vamos desistir. Nós precisamos, em Deus, fazermos alguma coisa. E eu quero levar você para uma história bíblica que se encontra em Neemias, capítulo 2, verso 5. Eu quero usar esse personagem Neemias, que foi um homem que, quando se deparou com o caos, embora ele não estivesse no meio do caos, mas ele soube do caos da sua cidade, ele vai para o meio do caos, ele toma iniciativa. Neemias 2, 5 diz assim: e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. A Bíblia conta a história de que Ananias, se eu não me engano, ele vem e informa Neemias que Jerusalém foi totalmente destruída. As portas foram destruídas, os muros, boa parte do muro foi destruído. Jerusalém se encontra no caos. Só restaram algumas pessoas, aquelas pessoas que não foram levadas cativas, porque não eram de grande serventia, talvez porque eram mais velhas, outras porque estavam doentes. Então só pegaram as pessoas que poderiam oferecer alguma coisa para o lugar onde elas estavam sendo levadas cativas. Quando essa mensagem chega para Neemias, dizendo: ó, Jerusalém está destruída, está um caos, não resta mais nada, toda aquela beleza que você conheceu quando você lá estava, esqueça. Jerusalém não é mais a mesma. Ele poderia muito bem dizer: bom, eu não estou mais em Jerusalém, meus pais que estavam lá estão o quê? Enterrados, eles morreram. Eu estou aqui na Babilônia, mas eu vou ficar por aqui mesmo, até porque eu sou o quê? Sou copeiro do rei, eu estou bem, eu e minha família estamos bem. Por que eu vou, desculpe a expressão que eu vou usar, por que eu vou arrumar sarna para me coçar? Até porque Jerusalém foi destruída. Eu sei porque que Jerusalém foi destruída, porque o povo andou tempo e tempo na desobediência. Deus não queria destruir, Deus não queria levar o povo cativo, mas pela permanência da desobediência foi levado cativo. E eu fui um dos, mas eu me dei bem, eu estou aqui, eu vou viver a minha vida aqui, vou fazer o meu melhor para Deus aqui, mesmo em meio às pessoas que não creem a esse Deus, ou creem no outro Deus, vou fazer o meu melhor. Mas não, Neemias, quando recebe a notícia de que Jerusalém está um caos, ele toma uma iniciativa. E a iniciativa que ele toma, no primeiro momento ele chora, ele jejua, ele ora a Deus,
mas ele sabe que tudo isso não vai resolver nada. E é o que nós muitas vezes fazemos. Quando a gente está diante do caos, a gente o quê? A gente chora, a gente esperneia, a gente murmura, a gente fica reclamando, às vezes até faz uma oração a Deus, até faz um jejum, mas tudo isso não muda nada. E ele entende que ele precisa fazer alguma coisa. Olha, mas existiam tantas outras pessoas que poderiam fazer, por que ele? Porque ele talvez é alguém parecido com essa jornalista do filme. Eu vou ficar aqui no meio de um monte de montanha, ninguém sabe que nós caímos, o frio está cada vez apertando mais, eu estou ferido, eu vou morrer aqui, então eu prefiro morrer caminhando. E foi que Neemias falou: bom, eu vou ficar aqui? Não, eu vou voltar para Jerusalém, vou falar com o rei, e se o rei decidir ser gracioso comigo, ele vai me ajudar. E a Bíblia diz, leva-nos para esse capítulo 2, versículo 5, quando ele chega diante do rei, ele diz assim: ó, meu desejo é voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. Alguém precisava ter uma iniciativa diante do caos. E nós também, meus irmãos, precisamos. Talvez a sua vida está um caos. Talvez você se sinta patinando. Você anda, é como você está em cima da esteira. Você anda 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 quilômetros. Mas quando você olha, você está no mesmo lugar. E talvez não exista uma palavra melhor para definir a sua vida, se é que a sua vida assim está um caos. Ou pelo menos se a vida não está um caos, algum setor da sua vida está um caos. Talvez a sua vida emocional está um caos. Talvez a sua vida física está um caos. Talvez a sua vida espiritual está um caos. Mas você não está fazendo nada. E você precisa ter uma iniciativa. Você precisa acordar. Você pode chorar, você pode orar, você pode jejuar, sim, você deve. É bom chorar, é melhor orar, é esplendoroso jejuar. Mas depois de tudo isso, nós precisamos levantar e andar e fazer alguma coisa. Embora seja um filme e não é baseado em fatos reais, embora o cirurgião teve as suas participações, e eu vou falar aqui um pouco, tudo começou a mudar dentro do caos quando aquela mulher teve a iniciativa. Vamos assim mesmo. Fisicamente ele estava 100%, ela 50%, perna ferida, se recuperando ainda das escoriações que foram causar alguns ferimentos profundos, e foi até ele mesmo que acabou tratando dela até que ela recobrasse a consciência. Mas tudo começou quando ela tomou a iniciativa de sair do lugar. Meu irmão, a sua vida, a minha vida, a nossa vida vai sair do caos, ou algum setor da sua vida vai sair do caos. Mas é quando você, depois de orar, depois de jejuar, depois de espernear, tudo que você queria fazer, você precisa fazer alguma coisa em Deus. Você precisa tomar uma iniciativa. Por que algumas pessoas, por exemplo, elas ouvem a mensagem da salvação? Ouve uma vez, ouve 2 vezes, ouve 3 vezes, 4, 5 vezes, mas passa uma vida, nunca tem iniciativa de entregar a sua vida a Cristo. E depois ela passa uma vida, às vezes se queixando, que parece que Deus se esqueceu dela, que ela não consegue estabelecer um relacionamento profundo com Deus. É claro, falta iniciativa. Existem coisas que somente Deus pode fazer pela gente, mas existem coisas que somente nós podemos fazer, e obviamente contando com a ajuda do Senhor, com o Espírito Santo que em nós habita, se é que você nasceu de novo. Eclesiastes 11:4 diz assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não vai colher. Acho que esse versículo não poderia deixar mais claro para nós aquilo que ele quer deixar claro para nós. Se você é alguém que fica sempre olhando a situação, para ver se a situação é uma situação que está propícia para você fazer aquilo que você queria fazer, talvez, meu amigo, você nunca vá fazer. E muitas vezes você vai ver pessoas correndo à sua frente. Talvez depois de 10 anos você verá algumas pessoas que alcançaram sucesso, ou se destacaram, se tornaram proeminentes, mas tudo por quê? Porque tiveram a iniciativa que você não teve, que eu não tive, que nós não tivemos. Você quer ver um exemplo? Sabe quando essa igreja vai encher de almas? Quando cada alma aqui se importar com uma alma.
Olha, se nós contarmos aqui, nós estamos aqui, ó, contou, irmão Mauri, quantas pessoas tem aqui? 43 pessoas, nós temos 100 cadeiras, não estão assim aqui, 43, mas se cada uma falar assim, uma alma eu preciso levar para Cristo, num espaço de tempo que eu não posso mensurar, mas talvez num espaço de tempo em que você venha se dedicar, é uma alma só que você vai ganhar para Cristo. E daqui a pouco a gente vai falar assim, pastor, não dá mais para ficar aqui, já encheu, já colocou as cadeiras, já está cheio, a gente precisa ir para outro lugar. Só que você precisa ter iniciativa de que Deus te salvou para que você leve salvação para outras pessoas. Você precisa entender que existem pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno e vão para uma eternidade de sofrimento irreversível. Não adianta a missa de 7º dia, não vai tirar aquele que foi para o inferno, não vai tirar do inferno e botar no céu. Não adianta acender vela, porque isso não vai acontecer. O momento em que você decide o que você escolheu para a sua vida é o tempo em que você está vivendo aqui a sua existência. Quando você fechar os olhos para a vida neste mundo, ali você declarou para onde você vai passar a sua eternidade. Segunda verdade, além de você, diante do caos, precisa ter iniciativa. Diante do caos você precisa enfrentar o medo. Uma das coisas que eu percebi nesse filme, e você assistindo você também vai perceber, é que embora ele fosse um cirurgião, quantas pessoas aqui têm medo de sangue? Está aqui. Talvez fazer o que ele fazia para a pastora seria algo horrível, mas talvez para ele fazer o que ela faria, ou seja, ter iniciativa de sair do lugar, seria algo horrível. Por quê? Porque talvez aquilo que para ele não era algo que gerava medo, ele era um cirurgião, ele ia abrir a cabeça de uma pessoa, vai ter que às vezes serrar lá a parte óssea para ter acesso ao cérebro, drenar alguma coisa, mas para ele era algo, não era algo simples, mas não era algo que o impressionava. Mas quando ele se encontrou dentro de uma situação totalmente diferente daquela que ele enfrenta, talvez enfrentava diariamente, ou pelo menos sazonalmente, ou seja, periodicamente ele enfrentava uma situação como essa. Quando ele viu aquilo, ele começou a perceber dentro dele que algo estava brotando, que estava impedindo dele fazer aquilo que ele precisava fazer, e era o medo. Quantos de nós deixamos de fazer aquilo que precisamos fazer e que Deus já colocou no nosso coração para fazer e deixamos de fazer por conta do medo? E talvez você diga, pastor, mas quem é que não sente medo? Eu não conheço. E aliás, quando você encontra alguém que não tem medo daquilo que você tem medo, ele acaba tendo medo daquilo que você não tem medo. Faz uns 6 meses atrás eu estava vendo a entrevista do Minotauro, aquele lutador de MMA. O cara não tem medo de subir dentro do ringue lá e lutar com qualquer pessoa que seja, dentro do peso dele, que é peso pesado, ele não tem nenhum problema. Você não tem medo? Não tenho. Mas não me coloca num prédio, no 2º andar, e manda eu olhar para baixo, que eu morro de medo. Eu fiquei impressionado, como é que um cara daquele tamanho, que tem a orelha toda amassada, que já tomou golpe para tudo quanto é lugar, que sobe para enfrentar, às vezes o cara é um monstro, o cara não tem medo, mas quando coloca ele no 2º andar, ele olha para baixo, ele quase que desmaia. Existem pessoas que são assim, elas não têm medo de uma coisa, mas elas têm medo de outra. E talvez aquilo que você não tenha medo, ela tem, e daquilo que você tem medo, ela não tem. Mas a verdade é que o medo, ele assola a vida de todas as pessoas, de uma forma ou de outra. Mas o problema não é o medo. O problema é quando o medo começa a dominar a nossa vida. O problema não é quando o medo entra na nossa vida, mas o problema é quando o medo começa a ser senhor da nossa vida. Ele começa a mandar na nossa vida, ele começa a ditar as regras da nossa vida, ele começa a mudar a nossa vida, ele começa muitas vezes a sangrar a nossa esperança, começa a minar os nossos sonhos, começa a destruir todos os nossos projetos de vida por causa do medo. Esse cirurgião, ele não queria sair dali, que embora ele não tinha certeza que o socorro iria chegar, mas ele tinha medo porque ele não sabia o que ele ia enfrentar. Então ele preferia ficar naquele lugar, ao contrário da jornalista, que decidiu, já que eu vou morrer, que eu morra então andando, que eu morra caminhando, que eu morra tentando, mas eu não vou morrer parado. Eu quero trazer um exemplo da Bíblia para você.
para relatar um pouquinho dessa questão de enfrentar o medo. Porque embora o cirurgião no filme estava com medo, mas ele foi obrigado a enfrentar o medo. Vou contar a situação que aconteceu comigo. No ano de 97, eu já contei essa história aqui. Eu tive alguns problemas de saúde. Dentre os problemas de saúde que eu tive, eu me tornei hipertenso. Então alguém que tinha pressão 11/7, 12/8, começou a ter a pressão 15/10, 17/9, e não tinha remédio que o médico prescrevesse que abaixasse a minha pressão arterial. E tenta daqui, tenta dali, tenta daqui, tenta dali, 4 anos de seminário, tomei todo tipo de remédio, nada baixava. Eu me lembro de uma vez que eu fui com 18/10 para o posto de saúde, que era na rua de casa. A médica botou um sublingual, meteu outro, media. Passei a tarde no postinho. Quando chegou a tarde, aferiram minha pressão, estava alta. Ela falou assim: filho, vai embora. Falou para minha esposa: dá um chá para ele, deixa ele deitado lá, porque aqui nada vai baixar. Não tem jeito. E uma vez em casa, minha esposa chegou e falou assim: eu comprei um presente para você. Eu falei: puxa, um presente? Você imagina uma caixinha pequena, o que você imagina? Não, relógio. Como eu não tenho muitos relógios, falei assim, ela comprou um relógio para mim. Falou assim: eu comprei um presente para você que vai te ajudar muito. Eu falei: bom, peraí, relógio vai ajudar muito? Mas espera um pouquinho. A hora que eu abri aquela caixa, eu quase tive um troço. Você sabe o que tinha dentro? Um aparelho de aferir a pressão arterial. A hora que eu abri aquilo ali, o coração que deixou. Eu sentei, eu falei: por que você fez isso? Você sabe que eu tenho pavor desse trem. Por que você fez isso? Ele falou: você precisa enfrentar o medo. Eu não gostei do presente, mas eu tenho o presente até hoje. E às vezes eu sento para medir. Eu falei: não, pera um pouquinho, esse negócio aqui, quem manda nele sou eu. Não é ele que manda em mim, não. E eu me lembro que no primeiro dia que eu aferi a pressão arterial, não poderia ser diferente, obviamente, né? A pressão, se estava normal, ela ficou alta. Mas depois eu fui me acostumando. Uma hora eu sentava, me fechava dentro do quarto, eu colocava aquilo ali, e eu ficava ali: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu olhava e o negócio, não está bom ainda, não está bom. Mas chegou uma hora, um dia eu peguei a bicicleta, andei, vai explodir meu coração. Eu cheguei em casa, sentei e falei: vou medir a pressão. A hora que eu sentei, medir a pressão, estava 12/8. Me senti um menino. Falei: o negócio é bicicleta, vou sair correndo. E o medo foi passando, Às vezes eu vou aferir minha pressão arterial, não está muito certo, tudo bem, não estou desesperando. Minha esposa veio aferindo: ei, Mauro, como é que está? Está alta, está um pouco alta. Quanto está? Eu falei: não é da sua conta, é da minha conta, deixa quieto. É eu, aparelho, que vamos brigar aqui agora. Diante do caos, meus irmãos, às vezes nós precisamos enfrentar os nossos medos, porque senão ele vai se tornar senhor da nossa vida. Juízes 7:15 diz assim: quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Quem é que não conhece a história de Gideão? Estava lá dentro do tanque de prensar uva, estava malhando trigo. Primeiro, já estava no lugar errado. Se é tanque de prensar uva, ele não tinha que estar malhando trigo, mas ele estava ali com medo do quê? Dos midianitas. De repente aparece, tem uma teofania e diz assim: ô valão valoroso, caba macho, levanta, homem de guerra. E eu acho que Gideão, quando eu falou assim: bom, não sou eu, deve ter alguém aqui no meio do trigo aqui enfiado aqui, mas esse alguém não sou eu. Mas Deus estava falando com ele mesmo. Quando Deus falou o que tinha que falar para ele, ele falou assim: bom, deixa eu fazer um teste, eu quero que o noveiro fique molhado e a grama fique seca. Aí Deus foi lá, atendeu, deu um noveiro molhado, a grama seca. Ele estava com medo, ele falou assim: não, inverte agora, que o noveiro fique seco e a grama toda molhada. E assim aconteceu. Mas mesmo assim, Gideão ainda estava com medo. Até que Deus fala com ele, fala: desce lá no acampamento dos midianitas. Mas lá justamente, eu estou com medo daquele povo. Vai lá, desce, vai ver o que eles estão falando. Aí ele desce. Está lá uma tenda, lá, imagina uma fogueira acesa, está a reunião, a assembleia dos midianitas. Ele fica lá só escutando. E daqui a pouco um sujeito dentro da tenda fala assim: olha, eu tive um sonho. E o sonho era o seguinte: eu vi um pão. O pão era tão grande, que ele vinha rolando assim, o abismo assim, vinha rolando. E
acabava com a gente. Eu não sei que sonho que é esse. Há um dentro da Assembleia diz assim: eu já sei quem é. É o povo de Deus, é Gideão. Gideão falou: nossa, vocês estão falando de mim. Deus deu um sonho para ele, já deu a interpretação que eu vou vir com o exército, vou vir enrolando, vou detonar tudo. Naquela hora ele falou assim: eu tenho que enfrentar meu medo. Deus é comigo. Ele levanta dali, sai correndo e fala assim: gente, vamos arrumar tudo agora, porque Deus entregou os midianitas em nossas mãos. Deus é conosco. Se alguém tiver com medo, olha, o negócio é o seguinte: vamos enfrentar o medo, porque Deus já nos deu a vitória. Ele disse que estará conosco, a vitória é nossa, vamos caminhar. No final não poderia ser diferente, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Diante do caos, eu sei que às vezes a gente quer se esconder, que nem Gideão. Não, a gente não quer só ficar dentro do tanque de prensar uva. A gente quer ficar debaixo do trigo onde está o tanque de prensar uva. E quando vem uma voz do céu: levanta aí, guerreiro. Você fala assim: é o diabo. Está querendo que eu levante, os midianitas me pegar. Vou levantar não, aqui ó. E é nada, é Deus falando com você. Sabe por quê? Porque Deus não vê como você se vê. Deus vê aquilo que potencialmente você é. Você é um guerreiro. Nós somos um guerreiro. Não porque temos força em nós mesmos, mas porque em nós habita aquele que é maior do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo de Deus, é Ele que nos capacita para isso. Somente Ele. Salmo 56, verso 3. Esse versículo foi o consolo meu quando eu estava vivendo um caos físico, não, um caos emocional. Diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Para quem está conosco aqui há algum tempo, sabe que um tempo atrás eu tive um problema no ouvido, e esse problema no meu ouvido ficou me atormentando, que eu não conseguia concentrar para mais nada, absolutamente nada. E o meu problema é quando chegava a noite. Porque à noite o cachorro para de latir, o grilo para de cantar, os carros passam passar na rua, a molecada para de brincar, os pássaros vão dormir, a panela de pressão está desligada, o martelo do pedreiro está guardado, tudo fica em silêncio. E o silêncio era aterrorizador para mim, porque eu ficava escutando aquele barulho no meu ouvido. Então quando eu começava a ver o dia ir embora e a noite chegar, era algo horrível para mim, horrível. Porque ao invés de eu pensar: agora vai vir o meu descanso, agora vai vir o meu tormento. Eu me lembro que muitas vezes eu acordei à noite que eu escutava o avião passar. Porque muitas vezes o caminhão passou por cima de mim, eu não acordei. Mas quando eu tive esse problema, o avião passava, aquele barulho da turbina entrava dentro do meu ouvido e eu acordava desesperado. Todas as noites se tornaram noites de... É como se fosse um martírio para mim. Como se chegasse o momento em que eu ia ser executado, ou pelo menos uma parte de mim. E eu me lembro de uma vez que eu falei: Senhor, vai ser assim mais essa noite? Eu não durmo à noite, não durmo do dia, o que eu vou fazer? E eu me lembro que eu comecei a ler a palavra do Senhor. E num dado momento eu me deparei com esse Salmo 56, verso 3. Mas quando eu tiver medo, mas quando eu estiver com medo, eu vou confiar em Ti. E eu me lembro que a próxima noite que chegou o Franklin, eu falei: Senhor, eu vou me apropriar da Sua palavra. Eu não vou somente saber que a Sua palavra diz, mas eu vou me apropriar. E todas as vezes que a noite chegava, Fernando, eu dizia assim: mas quando eu sentir medo, eu vou confiar em Ti. E você pensa que o medo não vinha? Medo vinha. Mas eu falei assim: mas eu vou escolher confiar no Senhor. Disse isso uma noite, disse isso 2 noites, depois eu não lembro mais o que eu disse, porque eu só dormia. Eu me lembro que uma vez eu disse assim: Senhor, mas eu, quando eu tiver medo. Nem terminei o versículo, já estava dormindo. Diante do caos, meu irmão e minha irmã, enfrente o medo. Ele virá, mas ele não virá para te paralisar. Ele vai querer fazer isso, mas que você se levante e enfrente o medo. Porque quando você tiver medo, saiba de uma coisa: você pode confiar no Senhor. Amém?
diante do caos também. Eu vou tentar ser claro naquilo que eu vou falar, para que você não vá além dos seus limites. Mas quando você estiver diante do caos, explore o seu limite. Você sabe uma coisa que eu descobri em mim mesmo? Que aquilo que eu chamava em mim de limite, na realidade era apenas o início daquilo que eu poderia ainda suportar. Às vezes quando a gente se depara com determinadas situações, a gente fala assim, não, aqui é o meu limite. Mas não é, porque o medo assola. Mas ali é o início das suas forças. Você, em Deus, tem uma capacidade infinitamente superior de enfrentar aquilo que você já diz para você que é incapaz de enfrentar. E é o momento que a gente precisa explorar os nossos limites. Ou explorar o nosso limite naquele momento. Porque o medo muitas vezes quer inculcar dentro da gente que a gente só tem força para chegar aonde a gente chegou. E quando você explora o seu limite em Deus, você começa a perceber que na realidade o lugar que você chegou é apenas o início daquilo que você pode suportar. Porque Deus tem dado uma força extraordinária para você, pelo Espírito, para que você suporte ainda mais. Eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida para sofrer, não é isso. Mas é que você saiba, que você descubra, ao explorar esse limite, que a força que você tem é muito maior do que aquilo que você imagina. Quantos já foram na época que tinha no circo, onde os animais, tinham os animais selvagens, né? Dentro dele tinha um leão, mas também tinha um elefante? Quantas vezes você já deve ter visto um baita de um elefante preso a um cabo de vassoura enfincado no chão? E eu pergunto para você, será que aquele cabo de vassoura é o suficiente para segurar a força de um elefante? Claro que não. Mas é porque ele foi criado desde pequenininho, amarrado naquele cabo de vassoura. E foi inculcado na mente dele que quando o cabo de vassoura está enfincado no chão, ele não consegue sair dali. Então ele vive uma vida, a hora que ele estica ali, ele percebe que ele precisa fazer força, e fala assim, não tenho força para isso. Ele fica parado. Por isso que simplesmente um cabo de vassoura, para um elefante que foi criado em cativeiro, faz com que ele fique parado naquele lugar e não se mova para lugar nenhum. Porque já foi feito dentro da mente dele que ele é incapaz de arrancar aquele cabo de vassoura. Mal sabe ele que aquele cabo de vassoura não significa nada diante da força que ele tem. E nós muitas vezes agimos como esses elefantes. Nós ficamos presos a uma situação da nossa vida. E por conta que nós estamos há anos presos numa situação da nossa vida daquele jeito, que é um cabo de vassoura que nos prende, a gente coloca na mente da gente e diz, olha, eu jamais vou conseguir me livrar desse cabo de vassoura. Mal sabe você que basta apenas um tranco aquele cabo de vassoura, e não precisa ser um grande tranco para que você possa remover e sair na sua caminhada com Deus. Nesse filme, a jornalista que tomou a iniciativa, e o médico que começou a superar o seu medo, mas num dado momento, ela começa a desistir, ela diz assim, mas não vai você, eu não aguento mais. E ele olha para ela e fala assim, não, você me fez sair de lá, eu não queria ter saído. Você me fez sair de lá, chegamos aonde nós chegamos, agora você vai desistir? Você que disse que não queria morrer no lugar, agora vai morrer aqui. Ela falou, não, vai você, salva a sua vida. Não, você pode, eu não posso. Não, você pode. Agora era o médico que estava injetando força nela. Você pode, eu não posso, você pode. Sabe o que ele fez? Criou uma maca, botou ela na maca. E ela falou assim, não consigo mexer nada. E foi puxando. Daqui a pouco ela começou a andar outra vez, e daqui a pouco ela começou a perceber que aquilo que ela pensava ser um limite para ela, não, ela poderia ir muito mais além. Meu irmão e minha irmã, nós não somos diferentes dessa jornalista. E quer ver um exemplo de um homem na Bíblia que fala um pouco sobre isso? Juízes 16, 29 conta a história de Sansão. Todo mundo sabe como começou a história de Sansão e como terminou a história de Sansão. Mas eu quero ler esse versículo apenas para ilustrar essa verdade. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse, que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Nós sabemos que Sansão, por conta da sua conduta, ele teve um final trágico. Mas naquele momento, ele disse para Deus, Deus, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz tudo errado, mas eu sei de uma coisa,
durante a minha vida toda, eu tive uma força sobrenatural. Que as forças de Sansão não é porque ele fazia musculação, porque ele era maromba, ou porque ele comia espinafre que nem o papai, não. Era uma força sobrenatural, mas que vinha de Deus, do Espírito de Deus. Aliás, a Bíblia nem relata que ele era um cara musculoso, como a gente imagina que seja. E no final, por conta do pecado, por conta da vergonha, já estava cego, porque tinham vazado os 2 olhos dele. Ele estava sendo humilhado, mas ele disse assim: Senhor, eu sei que em Ti é possível. Eu sei que em Ti, eu sempre enfrentei homens, eu sempre venci as lutas com homens, mas eu sei que em Ti é possível. Eu sei que eu sou capaz de mover essas pilastras e derrubar todo esse templo, algo que ele nunca tinha feito na sua vida. Ele tinha feito outras grandes proezas, mas como essa não. Mas Sansão disse: Senhor, ainda mais uma vez. E a Bíblia diz que Sansão se colocou sobre aquelas pilastras. Ele moveu aquelas pilastras com a sua própria mão, com a força do Espírito de Deus. E todo aquele templo foi destruído. Sabe, meus irmãos, diante do caos, nós precisamos ter uma atitude semelhante. Ah, pastor, é que o senhor não sabe, eu estou vivendo uma vida meio semelhante de Sansão. Eu errei, fiz tudo errado. Mas quer começar outra vez? Então Deus pode te cingir de força novamente. Deus pode renovar as suas forças. Deus pode dar uma força nova para você, para que você possa se mover mais uma vez em Deus, ou continuar a sua caminhada em Deus, não desistir. Você quer ver um exemplo que acontece muito com a gente? Quando a gente dobra o joelho em oração, principalmente quando é oração coletiva, né? Você dobra o joelho e começa a orar, daqui a pouco você já orou pelo vizinho, já orou até para gente que morreu, já perdeu até a noção, já falou: Deus abençoa Deus. Sabe aquela oração que você já está quase: oh Deus, abençoa os meus pecados, já está tudo perdido. Eu falo: não tem mais o que dizer, acabou, eu trouxe um plano aqui no caderno, já orei tudo. Aí quando você olha no relógio, 5 minutos, passou 5 minutos, você fala: Senhor, o que está acontecendo? E a gente levanta: eu já orei, é que minha vida de oração é assim mesmo. Não, fique ali. Quando você não tiver nada mais para falar com Deus, certamente Deus tem grandes coisas para falar com você. Porque oração não é só falar com Deus, mas oração é ouvir Deus falar com a gente também. E às vezes a nossa dificuldade não é despejar sobre Deus todos os nossos pedidos, mas a nossa dificuldade é ouvir todos os pedidos de Deus que Ele tem para cada um de nós quando nós dobramos nosso joelho em oração. Diante do caos, explore seu limite. Joel capítulo 3 verso 10 diz assim: forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: eu sou fraco mesmo. É isso que diz o texto? Não diga o fraco: eu sou o quê? E ele não está dizendo que o fraco não é fraco, mas ele só está dizendo para ele não ficar afirmando sobre ele mesmo que ele é aquilo que ele aparenta ser, mas ele dizer aquilo que em Deus ele pode ser. Ele é um guerreiro. Sabe aquela música que nós cantamos aqui assim: eu sou, dá o tom aí, pode dar qualquer tom. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Vamos cantar esse pedacinho? Eu sou. Eu tenho. Eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Todos nós vivemos por fé. Se nós tivéssemos forças suficientes para vivermos uma vida contra o diabo sem Deus, por que nós precisaríamos de Deus? Nós só podemos enfrentar as forças das trevas em Deus. E é claro que sem Deus somos fracos, mas em Deus nos tornamos em grandes guerreiros. É isso que nós somos. Mesmo que quando você olhe para você mesmo e diga para você mesmo: eu sou um desprezível, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. Não, para Deus você não é isso. Isso é o que você pensa de você, mas não é isso que Deus afirma sobre você. Então, diante do caos,
Explore seus limites. E eu quero terminar dizendo só mais uma verdade. Diante do caos, pode ser até engraçado, mas seja criativo. Sabe uma das coisas que aconteceu nesse filme que me chamou muita atenção? Ele deixou a moça sentada num tronco de árvore. Ele tirou a neve que estava de cima, o gelo, colocou ela sentada, enquanto ele avistou um pequeno casebre. Ele falou, fica aqui, que ela estava muito cansada. Ele foi estar lá. Enquanto ele foi lá, a hora que ele voltou, ela começou a perceber um barulho debaixo dela. Ela estava em cima de um mar, de um rio, que estava congelado. E por causa do peso dela, junto com um tronco de árvore, ele trincou e ela caiu dentro. Agora você imagina o frio que já estava dentro, quando ela cai dentro daquela água, estava congelante. Ele sai correndo daquele lugar, pega aquela moça, consegue tirar do lugar, consegue levar ela para dentro. Só que aí ele tem um trabalho. Ele não poderia aquecer, ele tinha que aquecer o corpo dela, mas tinha que aquecer de uma forma gradativa. Porque se ele aquecesse ela rápido demais, ela poderia vir a óbito. E se ele não aquecesse, ela também poderia vir a óbito. E ele não dispõe de nada, nada, absolutamente nada. Quando de repente ele encontra ali um pequeno cano, que ele consegue fazer um acesso, e aí ele faz uma mistura de um ingrediente que ele encontra no lugar. Ele falou, ele falando para ele mesmo, ela pode, o seu corpo pode voltar a aquecer fazendo o que eu vou fazer aqui, mas em compensação ela pode pegar uma infecção terrível, por conta dos elementos que ele está usando, não tem nada esterilizado. Mas ele falou assim também, se eu não fizer nada, ela vai morrer. Então, que se ela tiver que morrer, que ela morra, mas eu fazendo alguma coisa. Então ele pega aquele cano que estava até enferrujado, ele dá uma lixada limpa lá, mas não está esterilizado, introduz na veia, ele coloca a substância e fica esperando o corpo dela aquecer, e ela consegue retomar o ânimo, e ela volta à vida novamente. Ela não morreu, mas ela estava ali em estado de hipotermia, e ele consegue resgatar a vida dela novamente. Ele foi criativo naquele momento. Sabe, meus irmãos, às vezes o que falta para nós, quando nós estamos enfrentando o caos, é ser criativo. Mas eu não sou criativo. Mas você pode ser criativo em Deus. Olha só que interessante essa história. Eu sei que você vai dar risada. Aqueles que já conhecem estão até acostumados com essa palhaçada que Davi fez aqui. Mas na realidade foi o caminho que ele encontrou para poder preservar a sua vida. 1 Samuel capítulo 21, verso 13. E quem fez isso foi Davi, olha só. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco, Davi. Enquanto ele esteve com eles, ele agiu como um louco. Ele riscava as portas da cidade e deixando escorrer a saliva pela barba. Você tenta imaginar você imitando um louco e deixando escorrer a barba pela barba aqui assim? Porque Davi, ele estava fugindo de Saul. Só que quando ele está fugindo de Saul, ele fala assim, eu já sei, eu vou buscar ajuda lá com o rei Ax. Porque ele já tinha tido contato com o rei Ax. Ele tinha recebido uma vez, ele vai para lá. Só que quando ele chega no lugar, os conselheiros do rei Ax falam assim, cuidado, hein? Esse homem está armando alguma coisa para você. E por incrível que pareça, o rei Ax dá atenção para os conselheiros dele. Quando ele percebe que deu atenção, eles começam a falar, esse aqui é Davi. É aquele que está lutando contra Saul. Ele está querendo entrar aqui, ele é um penetra, ele está querendo ser um espião para querer dominar aqui. Não dá tela para ele não. Aí só que o rei Ax olha para ele do jeito que ele está deplorável, com barba, e a barba descendo pela barba aqui, e dando de uma de louco. Ele fala assim, não, isso aqui não é Davi, rapaz, eu conheço Davi. Davi é um outro cara, Davi é um cara fino, é um guerreiro. Não é esse cara não. Mas Davi fica ali, ó. E é interessante que a Bíblia diz que ele permanece assim durante uns dias. Por quê? Foi a estratégia que Davi encontrou. Porque se eles percebem que verdadeiramente é ele, e o rei engole aquilo que os conselheiros estão dizendo para ele, ele seria morto naquele lugar. Então ele falou assim, para eu não ser morto, não sabe o que eu vou fazer? Vou fingir de... Como é que você fala? Fingir demência, né? Porque o povo assim, quando está querendo sair fora, fica fingindo demência, né? Não estou entendendo, esqueci tudo. Mas Davi fingiu-se de louco. Às vezes no caos, a gente precisa ser criativo em Deus. Seja o que for, mas seja criativo em Deus. Eu termino essa mensagem citando Atos 9, 24 e 25. Mas Paulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Conhece aquela história do cara que estava morrendo afogado? Ele começou a orar a Deus, Deus me ajuda. Tu és o Deus dos deuses.
eu sou teu servo, não deixe o teu servo perecer aqui. E daqui a pouco, enquanto ele orava, apareceu um pequeno bote e jogou para ele um salva-vida, para que ele salvasse. Ele falou assim: não, obrigado, Deus já ouviu minha oração, Ele vai me salvar. E o bote salva-vida foi embora. E ele continuou orando a Deus. E daqui a pouco, enquanto ele orava a Deus, passou um outro bote ali e jogou uma corda para salvar ele. Ele disse assim: não, pode deixar que eu já orei a Deus, Deus vai me tirar desse lugar. E foi embora. E ele continuava a orar, quando de repente apareceu um helicóptero e jogou uma corda para tentar resgatar. Ele disse: não, pode deixar que Deus vai me salvar. Sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele morreu afogado. Porque Deus já estava atendendo a sua oração. Inclusive por 3 vezes insistiu em salvar, em atender a sua oração. Mas sabe o que ele fez? Não, é Deus. Existem momentos na nossa vida que a gente fica esperando algo sobrenatural acontecer, enquanto Deus está fazendo algo sobrenatural através do natural. Paulo estava no lugar onde ele estava sendo perseguido e as pessoas queriam tirar a vida dele. Ele ia ser morto mesmo. E vocês acham que Paulo não orou? Ele orou. Mas você acha que Paulo ficou ali esperando que um anjo viesse, agarrasse pela mão, amarrasse na traseira, saísse botando a asa e levasse ele para um outro lugar? Não. A Bíblia diz que os discípulos levaram ele de noite, colocaram ele dentro de um cesto, desceram ele para uma pequena fresta que tinha ali, uma abertura que tinha na muralha. Ele desceu, foi embora, e assim que ele salvou a vida dele. Sabe por que tem muita gente morrendo no meio do caos? Porque fica gastando tempo só orando, e Deus vai enviando socorro aqui, vai enviando socorro ali, vai enviando socorro lá, e eles vão sempre esperando: não, esse não, é Deus que virá. Deus vai me pegar no colo, vai me tirar daqui, vai me levar para um outro lugar. Nem sempre é assim. Quando se faz necessário, Deus assim deseja, Ele faz. Mas Deus usa, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: Deus usa pessoas. Coloque uma coisa: Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, mas muitas vezes Deus vai usar, sabe quem? Pessoas. Vai usar pessoas para dar uma resposta de uma pergunta que você tem feito a Ele. Vai usar pessoas talvez para trazer um auxílio enquanto você está passando por um momento difícil na sua vida. Vai usar pessoas para trazer às vezes uma palavra até dura para você, mas é para que você abra os olhos, acorde e continue sua caminhada com o Senhor. Então, diante do caos, seja criativo. Esperem as saídas de Deus, aquilo que Deus tem proporcionado para você. Só não faça uma coisa: não fique parado sem fazer nada. Diante do caos, tenha iniciativa, haja, faça alguma coisa. O tempo que você vai gastar reclamando, gaste orando e fazendo alguma coisa, pedindo a Deus uma direção daquilo que você deve fazer. Diante do caos, enfrente os medos que virão sobre a sua vida. Certamente eles virão. E não tem nenhum problema o medo vir sobre a vida do cristão. O medo só não pode dominar a vida do cristão. Diante do caos, explore seus limites. Você tem muito mais força em Deus do que você imagina. Muito mais força do que você imagina. Isso que você pensa que pode suportar é apenas o início daquilo que você pode suportar. Quando eu olho para a história minha e da minha esposa, existiram momentos que nós chegamos na nossa vida, que nós olhamos um para o outro e falamos assim: agora chegou o fim, nós não vamos suportar. Só que isso já faz 10 anos. Nós estamos aqui. Você é muito mais forte em Deus do que você imagina. Muito mais forte para orar, muito mais forte para ler a palavra, muito mais forte para exercer o seu chamado em Deus. Só não permita que o diabo coloque na sua cabeça que você é limitado naquilo que Deus diz, que você tem um limite muito mais amplo. Diante do caos, seja criativo. Teve iniciativa, agora faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Mas o que eu vou fazer? Não sei, faça alguma coisa. Crie alguma coisa. Há pouco tempo eu vi uma reportagem de um senhor que é riquíssimo, e ele começou, e até hoje ele trabalha na mesma área, com produtos recicláveis. Aí você olha para alguém que pega produto reciclável na rua e fala: como pode uma pessoa dessa se tornar um dia uma pessoa abastada? Pois esse homem se tornou.
foi criativo, fez muitas coisas que muitos catadores de produtos recicláveis não fazem, mas foi isso que ele fez, que fez a grande diferença na vida dele e tornou ele o homem que ele é hoje, bem-sucedido financeiramente. Então o caos está aí, não é para você parar, o caos está aí para despertar você, até para mostrar para você daquilo que em Deus você é capaz de fazer. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Talvez você esteja aí dentro de você, dizendo a você mesmo assim, essa área da minha vida está um caos. Você pode fazer duas coisas, viver repetindo isso pro resto da vida, e quando chegar alguém, você ficar falando para esse alguém, e provavelmente você vai perder a amizade desse alguém, que ninguém suporta alguém ficar falando a vida toda, que minha vida tá ruim, minha vida tá ruim, minha vida tá ruim, minha vida tá ruim, ninguém aguenta. Até o crente de fé chega a hora que ele é abalado com o negócio, tá ruim, e não aguenta. Então você tem duas saídas. Você fala para alguém durante um tempo, e se alguém uma hora vai embora. Você fala, ou três, ou você fica falando para a sua vida toda que a sua vida está um caos, você não consegue mudar, ou você faz alguma coisa. Toma iniciativa. Eu estou fraco em Deus, então faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Vai buscar Deus. Não tenho força, então vai sem força mesmo. Você acha que todas as vezes que eu dobro o joelho e falo assim, eu não vi a hora de orar, meu Deus, eu não vi a hora de esfregar o joelho no chão, eu não vi, que alegria. Você pensa que é assim? Sexta-feira foi um dos dias que eu vim aqui para a igreja. Eu falei assim, Senhor, eu só vou dobrar os meus joelhos aqui, porque eu sei que eu preciso dobrar os meus joelhos para falar com o Senhor. Mas sinceramente eu não tenho nada para falar hoje, não. Se o senhor tem alguma coisa para falar, e certamente deve ter, o senhor pode ficar à vontade, porque o tempo todo que eu ficar aqui, serei todos ouvidos. Mas não foi porque eu não queria, que eu não me sujeitei. É assim. Perguntei para o irmão Mori, e aí, irmão Mori, voltou para o trabalho entusiasmado? Ele falou assim, pastor, eu voltei para o trabalho. Agora, entusiasmado é outra coisa. Mas pergunta se ele voltou ou não voltou. Voltou. Mesmo sem entusiasmo, ele voltou. Então, eu estou cansado, não queria ir para a igreja hoje, vem sem vontade. Mas será que Deus recebe? Recebe. Não vai receber se ficar em casa preguiçoso, não fazendo nada. Levanta e anda, faz alguma coisa. Para de se queixar. Para de reclamar. Tem iniciativa. Manda currículo, faz qualquer coisa. Mas faça alguma coisa. Mas eu tenho medo. Daí, você tem medo, vai passar uma vida sendo servo do medo? Quem manda na sua vida é o Senhor, é o medo? Não deixe o medo te dominar. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Assim diz a palavra do Senhor. Mas é que eu sou fraco, eu sou muito fraco. Você não sabe a força que você tem. Você só é um elefante que foi criado no cativeiro. Mas a hora que você descobrir que esse cabo de vassoura não serve para nada na sua vida, que não te segura em nada. Aliás, nem o cara que doma você segura você, nem ninguém, só Deus pode segurar. Descubra a sua força em Deus. E eu vou te pedir uma coisa, faça qualquer coisa, mas faça alguma coisa, seja criativo. Mas sabe o que é, pastor? Esse negócio, quando eu vou orar, eu dobro o joelho assim, então faça alguma coisa, bota um gelo debaixo do seu joelho, tá com frio, bota uma coberta, só não deita e dorme. Qualquer coisa, mais faça, mais ore, mais busque a Deus. Eu vou ler a Bíblia, me dá sono. É claro, você deita naquele colchão que é a nuvem de glória. Bota aquele travesseiro que é melhor ainda. Aí está falando, você bota aquele com ar-condicionado. Aí fica ali, você quer o quê? Você quer o que vai ser arrebatado? O que vai te arrebatar é o sono. Está dando sono? Então o negócio é o seguinte, senta numa cadeira, bota prego, faz qualquer coisa, fica sentado ali incomodado, mas vai lendo a palavra, aí você vai ver como é que o sono vai embora rapidinho. Mas faça alguma coisa em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção? Calma, não tenha medo,
confia em mim, que eu sou a sua fortaleza. Existe um lugar perfeito dentro do meu coração, aonde você pode se esconder, guardado em minha unção. calma, não tenha medo, Não tenha medo. Confia em mim que eu sou a sua sua fortaleza. Existe um Lugar perfeito dentro do meu coração, aonde você pode se esconder, guardado em minha unção. no tempo da calamidade, ela não te alcançará. No meio de uma tempestade, a chuva só virá Abençoar. Eu te levanto por cabeça, filho meu, e não por cauda. Em meio à crise ele vai te sustentar. Em meio à crise, te sustento E te faço. e te faço prosperar. calma, não se desespere a sua alma. Não, Você chegou até aqui. Calma, não Assim te diz o Senhor. desistir no tempo da calamidade. no tempo Da calamidade, ela não te alcançará. No meio de uma tempestade, a chuva só virá abençoar. eu te levanto por cabeça, filho meu, e não por Cauda. Em meio à crise, te sustento e te faço prosperar. Calma, não se desespere a sua alma. Calma, meu irmão. Você chegou até aqui, então calma. calma. Assim diz o Senhor, não te deixarei desistir. É o Senhor que está dizendo. Não vai deixar você desistir, mas você precisa fazer alguma coisa. Tem iniciativa em Deus. O caos, ele pode aparecer, mas ele só vai se instalar na sua vida e perpetuar se você assim permitir. Guarde essa palavra no melhor lugar dentro do seu coração. Use essa palavra como alimento para a sua alma. Amanhã você vai para o seu trabalho e lá está do mesmo jeito. Amanhã você vai sair para a rua e vai encontrar talvez as mesmas pessoas, falando as mesmas coisas, acontecendo do mesmo jeito. Mas o que tem que mudar não é o mundo, o que tem que mudar é você. O que tem que mudar é a situação dentro de você. Eu estou sempre dizendo para o meu irmão que está na casa de recuperação: Marcos, vai se preparando, vai mudando o seu interior, porque aqui fora continua tudo do mesmo jeito, não mudou nada. Mas se você mudar, todas as coisas que vierem sobre você, elas serão forçadas a mudar, porque você mudou. Então, que a partir de hoje na sua vida, se o caos vier sobre a sua vida, tenha uma postura diferenciada. Eu tenho certeza de uma coisa: na hora que você olhar para trás e falar assim, puxa vida, pensei que eu não ia resistir, que eu não ia suportar, você vai ver que já passaram 10, 15, 20, 30 anos e você está firme ali com o Senhor. Não desista em nome de Jesus. Amém?
algum aviso? Não? Só lembrando que terça-feira, para aqueles que estão fazendo iniciando a caminhada, é a última ministração. Tá vendo? Vocês que não fizeram, eu podia estar terminando agora. Até porque vai ter pizza lá na casa do pastor Clédio. Ele falou assim, ó, tá todo mundo convidado para o final do iniciando a caminhada. Quem foi que sugeriu? Ah, não, foi a irmã Adelaide. Cadê a irmã Adelaide? Não vira as costas, não. Foi ela que me colocou na chuva. Que uma turma de iniciando a caminhada, nós fizemos aqui no final, teve uma confraternização com pizza, né? Ela veio sugerir, então eu já passei para o pastor Cléber, vai ser na casa dele lá, é pizza, mas só para quem fez o iniciando a caminhada. Quem não fez, meu amigo, vai lamber os beiços agora, viu? Fica aí sozinho. Ó, mas vai ter uma próxima turma, tá? Você que não se inscreveu, você que não fez, entre, é abençoador, amém? Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vivam esta palavra em nome de Jesus. Um abraço a todos, um abraço para você que está em casa também. Não esqueça, quinta-feira tem culto. Quero ver você aqui também.